precisamos rejeitar as obras das trevas. É uma responsabilidade do cristão na santificação. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel e todos os dias aqui eu entro para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. O nosso texto de hoje está em Romanos, capítulo 13, versículo 11 em diante, vai dizer o seguinte. Eu quero ler já o texto para você. Isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. O que é que Paulo está querendo dizer? Eu quero analisar aqui essa primeira parte do versículo 12. Ele vai dizer bem assim: a noite é passada e o dia é chegado. O que é que isso significa? Paulo está direcionando o seu discurso às pessoas que já nasceram de novo, as pessoas que já passaram pelo processo do novo nascimento. Eu e você que me assiste, porque eu acredito que as pessoas que clicam nesses vídeos que eu produzo para assistir, essas pessoas são crentes, ou já passaram pelo processo da salvação, ou estão no processo para a salvação. E essa palavra é direcionada diretamente a você que é crente. Um conselho de Paulo. Paulo vai dizer: a noite é passada e o dia é chegado. Essa noite é passada e o dia é chegado, ele está se referindo diretamente à conversão. A noite é passada, trevas. Ou seja, as pessoas que antes do evangelho andavam em trevas. Isso nós temos o exemplo na carta de 1 João, que ele vai dizer bem assim: aquele que aborrece ou odeia o seu irmão até agora está em trevas. É a mesma referência que Paulo está fazendo aqui. Então a noite é passada, ou seja, as trevas é passada. A vida pregressa do pecado é passada. Agora nós estamos na luz. Então quando Paulo vai dizer a noite é passada, a vida pregressa, o pecado, a vida que tu vivia lá no mundo é passado. O dia é chegado, ou seja, um novo nascimento. Já passou pelo processo do novo nascimento, é uma nova criatura. Aí ele vai dizer o seguinte, que nós devemos rejeitar as obras das trevas. O que isso significa? Ele está falando diretamente para o pecado, para as práticas anteriores, a prática que você vivia no mundo antigamente, seja na droga, na bebida, na prostituição. Então você tinha práticas ali. Então, o que Paulo está querendo dizer? Ele está jogando a responsabilidade sobre aqueles que nasceram de novo de rejeitarem os seus pecados. É uma responsabilidade minha e sua, você que me assiste. É uma responsabilidade nossa de rejeitar o pecado, Isso aqui Paulo está falando sobre a santificação. E a santificação ela é progressiva, ela é um processo que dura a vida inteira do cristão. Então, quanto mais ele vive no evangelho, mais ele cresce em santificação, certo? Então é um processo. E esse processo ele só evolui, ele só cresce mediante a renúncia do pecado. É uma responsabilidade minha e sua de rejeitar o pecado. O pecado ele não foge sozinho. O pecado ele tem que ser renunciado. A carne precisa ser mortificada. Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, que aqueles que são de Cristo crucificaram as suas paixões e concupiscências. Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, Paulo claramente está dizendo que é uma responsabilidade minha e sua de rejeitar o pecado. Não é uma coisa que vai acontecer automático, é você que tem que fazer. Então Paulo ele está citando, ele está jogando a responsabilidade para mim e para você. Mas também ele vai dizer nesse mesmo versículo 12 que nós devemos nos vestir das armas da luz. Assim como ele diz, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos ou revistamos-nos das armas da luz. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que armas da luz são essas? São as armaduras descritas por ele mesmo em Efésios capítulo 6. Paulo ele vai falar em Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Aí depois ele vai discorrer sobre as armaduras. Eu não vou tratar sobre todas as armaduras aqui, eu vou citar só algumas delas, mas se você tiver curiosidade de querer saber cada uma delas e os seus significados, eu tenho uma série nesse canal que se intitula As Armaduras de Deus. Uma das armaduras que Paulo fala é o cinto da verdade. Significa parar de mentir e falar a verdade. Aí ele vai citar lá em Efésios 6:10 também a couraça da justiça. O que ele está querendo dizer?
Sejam justos diante da sociedade, sejam justos nos vossos negócios, pague a sua conta em dia. Se você está devendo, renegocie e pague. Isso é justiça. Ele vai falar sobre o escudo da fé. O que significa? É depositar a minha fé em Cristo, depositar a minha fé no Evangelho. Ele vai falar sobre a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Então significa que eu tenho que ler a palavra de Deus. Então quando Paulo fala vestir-se das armas da luz, ele está falando sobre isso. Sobre condutas e práticas que eu devo fazer, que eu devo viver no meu dia a dia. Então, o que eu quero frisar e relembrar para você nesse devocional é o seguinte. Paulo vai dizer, a noite é passada, o dia é chegado. Nós nascemos de novo. Então nós temos que rejeitar as obras das trevas e revestirmos das armas da luz. Porque muitas das vezes a gente foge do pecado, mas a gente não procura fazer aquilo que agrada a Deus. A gente só quer deixar de pecar, mas não quer praticar a justiça, não quer praticar as boas obras. Então nós devemos tanto quanto rejeitar o pecado, quanto praticar as boas obras. Amém? Se você entendeu, feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos, muito obrigado por mais um dia, mais um devocional. Pai Santo, nos ensina, nos dá graça, nos dá misericórdia, para que possamos rejeitar as obras das trevas, o pecado, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e possamos nos vestir das armas da luz. Possamos praticar aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom de acordo com a Tua palavra, para que possamos crescer em santidade e agradar o Senhor e sermos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa manhã, por mim e por todas as pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, que Deus te abençoe nesse dia. Até o próximo vídeo.